Esse cara é muito difícil de encontrar, porque além de vereador, ele também participa de muitas comissões na Câmara Municipal de Guarulhos e ainda preside um dos maiores sindicatos aqui da América Latina. Nosso amigo vereador Maurício Brinquinho, seja bem-vindo. Roberto Samuel, eu que agradeço aqui. É nessa aqui? Essa aqui. Essa aqui, tá bom. Aqui é uma aparelhagem maravilhosa sua aqui. Está disponível muito bem. Aliás, deixa eu falar um negócio importante, pessoal. A gente só chegou onde nós chegamos porque nós temos parceiros igual o Maurício Brinquinho. Obrigado. Que em todos os momentos esteve sempre do nosso lado. Então, quero agradecer ao Maurício e à categoria dos condutores. Obrigado. Por isso nós chegamos e temos esse equipamento. E maravilhoso. E gostei aqui, ó, porque a tribuna não é minha, a tribuna não é sua, a tribuna é nossa. Com parabéns, certeza. Parabéns. Muito bom mesmo. Mais uma vez, obrigado. Agradecer a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É importantíssimo, eu sempre gosto de frisar isso. Nós somos a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Mais de 1.400.000 habitantes, né? Somos aí o 8º, 9º PIB do Brasil. Sim. E nós não temos uma televisão que alcance todos os lugares aqui em Guarulhos. Isso é muito ruim, né? E aí esses espaços como o do Roberto Samuel é essencial para que a gente possa conversar com a população. E olha só, nesse momento, Guarulhos, como ele disse, esse tamanho todo, ano que vem tem uma disputa importante. Só que a disputa começa antes nos bastidores, né? Eu costumo dizer que temos 3 máquinas aí disputando, a máquina municipal, a máquina federal e a estadual, né? E o Brinque falou que tem uma outra máquina que eu não levei em conta. Qual é essa máquina? Na verdade, é uma máquina que complementa, né? Você complementa a máquina federal com a máquina sindical. A máquina sindical é uma máquina diferente dessas máquinas, né? Que você fala de estrutura, fala de financiamento, isso e aquilo. Máquina sindical não, a máquina sindical é aquela máquina onde a gente tem um contato direto com o trabalhador, com a trabalhadora, onde a gente tem um contato... Aqui em Guarulhos nós temos o Núcleo Sindical Cidadão, onde a gente se preocupa com as questões da própria cidade. O trabalhador às vezes está muito bem atendido na empresa, está muito bem atendido pelo seu sindicato, mas não está bem atendido nos bairros. Chegando no seu bairro falta água, né? Tem buraco, o transporte não está em boa qualidade. E aí a gente perto do cidadão, perto da cidadã, a gente sabe o que está acontecendo na cidade, a gente conversa com a cidade. É uma máquina próxima. Ela é tão próxima quanto o vereadora tem que ser também, que é o parlamentar mais próximo da população. Um deputado estadual, deputado federal, senador é mais... São os braços e as pernas de uma campanha. São os braços e as pernas da campanha. Então, essa é uma máquina que movimenta, que está ali junto com o dia a dia, sabe o salário do trabalhador, o que está comprando, o que está deixando de comprar, né? Como que está a questão dos juros, né? Então, essa máquina que a gente fala é uma máquina, ela é abstrata. Né? Ela é abstrata, não é uma máquina que vai trazer estrutura, não é uma máquina que vai fazer investimento, mas ela, por outro lado, é uma máquina que ela está presente no dia a dia de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada estudante, né? De cada criança, fazendo as reivindicações também para que a cidade melhore. Fernando Mairim, que está dando boa noite para nós, Daniel Delgado, boa noite Samuel, boa noite vereador Maurício Brinquinho. Muito boa noite. Lidenor Pinheiro, boa noite Samuel, boa noite Maurício. Muito boa noite, Lidenor. O pessoal já está nos acompanhando. Eu queria saber de qual bairro você está nos vendo. É importante saber de qual bairro, de qual cidade você está nos vendo. Posso completar sua pergunta? Por favor. Vou aproveitar, já que você vai falar qual bairro você está falando. Seu bairro está faltando água ou não? Só me fala isso. Já fala de que bairro que você é e seu bairro tem água todo dia. Perfeito. Questão de ônibus também é importante. Questão de ônibus é muito importante, não só o transporte, mas também me fala como é que está a malha viária aí. Como é que está a escola? A segurança na escola, não culpando a GCM não. Quero saber se realmente o escola mais segura que o prefeito fala tanto, porque é de um projeto meu de 2019, que é o Escola Segura, e que ele entrou com um processo contra o meu projeto e agora vem aí fantasiando. Quero saber se todo dia tem condições de ter GCM na porta das escolas, se o uniforme do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua sobrinha, seu sobrinho, se tá inteiro, né? Se já chegou todo o uniforme, se ele é de boa qualidade.
Aproveita, fala do seu bairro, mas fala da situação do seu bairro também, por favor. Fernando Mairim, que está falando que mora no Macedo. Então você já complementa essa questão aí também, já compartilha para outros pontos. Última reunião, né? Estava rolando a reunião, eu já tive a informação de que o ex-prefeito Eloy Pietá lançou uma reunião do Partido dos Trabalhadores, né? E ele já se lançou como candidato a prefeito. Como pré-candidato. Como pré-candidato, colocando o nome à disposição do partido. Você estava, inclusive, na mesa, né? Como é que foi a reação? Estava, foi até engraçado quando a gente viu que você já estava sabendo das coisas lá. Você é um cara que está sempre atualizado, isso é bom. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um destaque, porque a gente está sempre... Primeiro que a democracia dentro do Partido dos Trabalhadores, ela é um exemplo. E é importante a gente exercer a democracia nesses tempos que a gente, há poucos meses, eu estava agora num outro programa e estava falando sobre isso, não é há anos atrás não, há poucos meses nós corremos o risco de perder a democracia no país. E a nossa democracia é muito nova ainda. E nós já corremos o risco de perder. E a gente não pode, a gente tem que lutar com unhas e dentes para garantir a nossa democracia. Muitas pessoas perderam a vida, perderam seus familiares, por conta de garantir a democracia. E exercer a democracia é fundamental, principalmente já começando nos partidos políticos. Eu acho muito importante essa questão da prévia. Todos os filiados do Partido dos Trabalhadores, filiadas, podem se candidatar, podem ser pré-candidatos, né? E eu acho importante ter mais pessoas realmente nessa primeira disputa, para a gente poder discutir mais a cidade, para a gente poder ampliar mais o debate, para a gente envolver os filiados do Partido dos Trabalhadores. E nisso, o ex-prefeito Eloy Pietá ainda falou do meu nome, do nome do deputado, nós como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, pela federação, que não é só o Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores, PCdoB e o Partido Verde. Né? Eu sou pré-candidato e quero disputar as prévias. É um momento único no Partido dos Trabalhadores e praticamente só o Partido dos Trabalhadores faz isso. Né? Eu vou te dar um exemplo histórico aqui, Roberto, e você vai lembrar muito bem. Quando o PT esteve primeira vez como na Prefeitura de Guarulhos, teve prévias. Teve. Para reeleição, teve prévias novamente. Né? A primeira foi Eloy e Orlando Fantasini. Depois, para reeleição, foi Eloy e Albertão, para reeleição. Verdade. Foram governos ótimos para a cidade. Depois teve professor Eneide e Almeida. Foi também por prévias. Também foi um ótimo governo. No segundo governo do Almeida, já não foi por prévias. Então já teve alguns atritos, alguns problemas, alguns justos, outros que acusam também, que eu não acho justo, mas não vem ao caso. Depois nós não tivemos prévias para disputar com o atual prefeito. E nós não chegamos nem no segundo turno. Né? Não tivemos prévia outra vez, nós na verdade nós até ensaiamos uma prévia, que eu até me candidatei na prévia para ser vice-prefeito naquela época, mas acabou saindo um consenso e nós abrimos mão. Né? Depois teve mais uma candidatura que também foi por consenso, nós também abrimos mão, fomos conversar com o presidente estadual do PT, na época era o Luiz Marinho, e também o Eloy saiu candidato sem prévias, e nós perdemos também. Então, historicamente, o PT não perde quando ele faz prévias. Ele ganha. Ele ganha no debate, ele ganha na aproximação do seu filiado, da sua filiada. Ele ganha naquela condição de poder tanto escolher aquele que vai ser o candidato ou a candidata, como também de escolher o programa de governo. É um momento ótimo para a gente discutir os bairros. Por que eu fiz a pergunta aqui no início? Olha, no seu bairro tem água, não tem? Por quê? Porque você testemunha disso. Muitas vezes o prefeito de Guarulhos diz que não tem mais rodízio de água na cidade, que a malha viária da cidade está uma maravilha. Você tem propagandas, tem mais de 7 milhões em 2 meses de propagandas do governo municipal,
até no cinema, falando de uma cidade maravilhosa que o munícipe, que eu que moro na cidade, que ando na cidade, não vejo. E que você também não vê, né? E aí a gente faz esse debate na Câmara de Vereadores, vereadoras da base, do prefeito, dizem de pé junto que não está faltando água na cidade, que não falta remédio na cidade, que não falta médico na cidade, né? Que tem segurança na cidade. Você não acha que melhorou com a saída do SAI e Sabesp? Pé no chão. Não acho. Pergunta agora aqui, ó. Tá faltando água do mesmo jeito? E a sua conta de água, como é que está? Vamos perguntar. Melhorou a água aí? Melhorou? E a conta de água, como é que está? Peraí, enquanto você toma uma aguinha aqui, deixa eu falar que o Arinaldo está nos acompanhando. O Arinaldo é maravilhoso, está sempre acompanhando. Boa noite, Roberto. Estava procurando uma estrela. Oxe, que é isso? Eu não, tá. Ah, não, é por causa da camisa vermelha. Valdir Pinto, mandando boa noite para nós. A Camila Mato. Camila, vamos tocar fogo no parquinho, Camila. Sérgio Nunes cumprimenta aos amigos Roberto e seus convidados. Obrigado. Arinaldo. Forte abraço. Boa noite, Roberto, e ao camarada vereador Maurício Brinquim. Já pergunto, sabemos que a democracia o diálogo é fundamental no processo partidário, bem como a renovação dentro do partido. O que você tem a dizer sobre isso, Arinaldo? Pessoal, nós vamos ter também Alencar Santana hoje, direto de Brasília, e daqui a pouco o Rafael Acosta. Ô Matheus, já vê como é que está o deputado lá em Brasília, porque aqui é dinâmico. Pergunta sobre democracia, diálogo é de fundamental. O que você acha disso? Pergunta do Arinaldo. Arieiro, que eu estava falando aqui agora há pouco. A gente tem que exercer a democracia para não ter ninguém com o telefone na cabeça, assim, ó, procurando ET, dizendo que a ditadura é melhor, procurando intervenção militar, né? Para quem viveu isso, gostaria até das pessoas que viveram mais firmemente isso, o próprio Roberto, né? Eu passei uma parte disso também, sabe que isso não é a melhor condição. Democracia é o melhor que a gente tem hoje. A gente pode falar à vontade. Estou aqui num programa por causa da democracia. Estou falando sobre o nosso governo, estou criticando e estou dando ideias em relação à cidade de Guarulhos por causa da democracia. Se fosse em outro tipo de sistema de política na cidade, a gente poderia não estar aqui com essa liberdade, não é isso, Samuel? Exatamente. Roberto. E esse exercício tem que ser feito dentro do partido, de todos os partidos em geral. Mas isso não enfraquece? Não. Alguns partidos falam que isso aí pode enfraquecer o partido. Veja só, por que ele está falando em prévia? Porque tem 3 nomes e por os 3 nomes serem fortes, não estou puxando sardinha para nenhum, Alencar, deputado, vice-líder do governo federal. Sim. Não pode jogar fora. E olha, ele está fazendo um papel de extrema importância lá em Brasília, que se a gente não tiver o deputado lá, a gente pode não ter esse mesmo desempenho. Esse diálogo. Então, hoje eu vejo a oposição do deputado Alencar como de extrema importância para que ele continue lá. Né? Não é que eu não quero o Alencar como candidato a prefeito. Não, eu acho que hoje o que ele faz pela cidade é essencial que continue fazendo. Não pode deixar de fazer. Temos outro que é o Eloy Pietá, que segundo dizem as pesquisas aí, ele estaria em primeiro lugar nas pesquisas, viu? Pesquisas não feitas pelo PT, mas pesquisa feita por outros partidos da direita, de centro, estão dizendo que ela está em primeiro. E aí tem o Maurício Brinquinho, que tem toda a máquina sindical na mão aí, pelo que eu conheço. Não é só a questão da máquina, é a questão de eu estar presente também na cidade, eu saber dos problemas da cidade, eu estar na Câmara Municipal defendendo tudo o que acontece de errado no governo, por isso que eu citei vários problemas do governo aqui, porque eu tenho as respostas para isso. E eu vou falar para você, Roberto Samuel, por que eu estava falando que nem o prefeito e nem que tem momentos que o prefeito defende a cidade como se ela fosse linda e maravilhosa, inclusive está gastando mais de 7 milhões aí com propaganda, inclusive nos cinemas. Você entra no cinema, você vê propaganda da cidade de Guarulhos. Agora veja a propaganda da cidade de Guarulhos e more em Guarulhos, né? Para você ver a diferença. Vereadoras defendendo que não tem falta de água na cidade, que tem segurança, que tem remédio, que tem médico. Não estão andando na cidade, o prefeito não anda na cidade. O prefeito não conhece a cidade.
Nós aqui andamos na cidade todos os dias. Eu estou na cidade todos os dias. Eu sei aonde tem um buraco na cidade, aonde falta o devido cuidado com a cidade. A UBS, que hoje precisam que a GCM intervenha em brigas nas UBS, porque está faltando remédio. Estão brigando, os munícipes acabam brigando. E aí você tira a GCM, que poderia estar cuidando às vezes de uma escola, e tem que estar lá apartando briga. Por quê? Porque falta remédio. Não é culpa da GCM não é culpa da UBS, é culpa do governo. Né? É culpa do governo. É culpa do governo quando você sai de casa para trabalhar, você pega um ônibus lotado, você pega uma rua esburacada, você chega mais tarde no serviço, ou então você volta mais cansado, né? E aí você passa para pegar seu filho na escola, seu filho está sem um uniforme, né? Você passa lá para pegar o leite do seu filho na escola, está faltando 200 gramas, como é lei de entregar para a criança por mês, que já é pouco, 1 quilo de leite, está faltando 200 gramas, porque ele está entregando 800 gramas. O seu filho não teve lá os calçados para poder assistir a aula, não se alimentou direito na escola. E aí você vai para sua casa, está lá com um problema no asfalto, a luz da sua rua não está funcionando, a pracinha próxima da sua casa, se você tiver uma praça, está lá com falta de limpeza. E aí você entra em casa para tomar um banho e você está sem água. Com todos esses problemas, você ainda encara quer dizer, você sabe que não é fácil resolver esses problemas. De maneira nenhuma. Mesmo assim você encara essa questão. Vejamos que o Eloy ficou 8 anos, o Almeida mais 8, e ainda temos muitos problemas porque a cidade vai crescendo cada vez mais. Você está preparado para uma situação? Não é a mesma cidade de 2000. Não. Então não podemos usar as mesmas políticas de 2000. E o prefeito hoje também ainda usa políticas retrógradas. Não pode ser assim. Nós precisamos achar novos caminhos. Guarulhos hoje está aí, está previsto para o ano que vem a arrecadação de 6,5 bilhões de reais. O que precisa ser investido da forma certa. Não adianta você falar para mim que o PTU está congelado, e isso eu vou conferir melhor, porque a gente já tem alguns estudos que não é bem assim, mas eu só vou falar isso quando eu tiver os dados completos na minha mão. Só que você tem a passagem mais cara. Por quê? Porque você não tem subsídio do governo em cima da passagem de ônibus. Você não tem uma malha viária adequada. Você não tem 1 metro, não vou falar 1 quilômetro, não. Você não tem 1 metro de corredor de ônibus municipal nessa cidade. Né? Você tem vias que estragam o seu carro. Né? Você tem que comprar uma roupa para sua criança, para o seu filho, para sua filha, para ir para a escola, porque não tem uniforme. Você tem que comprar o material escolar, por quê? Porque a escola não está dando, porque o governo não está dando material escolar. Você tem que sair mais cedo do serviço e buscar seu filho e sua filha na escola, ou levar, né? Porque você tem medo, porque está faltando segurança. E isso tudo a gente resolve, implementando o dinheiro no lugar certo, da forma certa. Nós estudamos cada ponto da cidade. Sabemos aonde o dinheiro está sendo mal investido e aonde deve se investir de forma diferente. Nós conversamos com os munícipes. Novamente, o importante, por isso que as prévias são importantes. Quanto mais ideias você tem, quanto mais pessoas discutindo, melhor você vai administrar uma cidade, melhor você vai administrar uma empresa, melhor você vai administrar um sindicato. Isso aconteceu com o orçamento participativo. O orçamento participativo é de extrema importância, não nos mesmos moldes do anos 2000. Que já mudou, né? Já mudou. Hoje a cidade é outra, é completamente outra. Hoje o que a gente tem de pessoas que podem votar, nosso número de votantes, né? Nosso número de eleitores hoje é o número de habitantes que tinha em 2000. Né? Então hoje a gente precisa usar o dinheiro de forma mais adequada e a gente tem resposta para tudo isso aí sim. Muito bem, Daniel Delgado está conosco aqui. O Delgado está falando boa noite a todos. Eu moro na Vila Ani. Falta água aqui sim, dia sim, dia não. Malha viária aqui não é boa, está esburacada. Anísio Araújo da Silva, boa noite, Maurício, sou do Parque Continental. Aqui falta água pontualmente nas tardes de sábado. Daniel Delgado, aqui nos Pimenta tem familiares da maioria de bairros e no grupo de família todos reclamam de falta d'água.
Washington, boa noite, gente. Aqui é o Washington da Zona Norte de São Paulo, Jardim Recanto. Obrigado, Washington. Delgado fala que o deputado Alencar continua em Brasília para ajudar a nossa cidade e fortalecer a luta do nosso futuro prefeito Maurício Brinquinho e vice Eloy. Muito obrigado. Olha, será que o Eloy aceitaria serviço? Não. Edmilson Souza da Silva, Guarulhos, não só falta água, tudo isso é que esse o vereador tem nome está de falando. vereador, esse aí. Edmilson José da Silva. Souza, parabéns, falou. Maurício Brinquinho. Agora está precisando de prefeito urgente. Muito bem aqui. Temos um outro problema grave aí, que o Maurício falou. Temos apenas 35 legendas, Maurício. Sim. 35 legendas para 3 partidos: PT, PCdoB e o PV. Mas isso Como vai é que vai acontecer, resolver isso daí? não vai acontecer só com a federação, isso vai acontecer com todos os partidos. Tem partidos que fundiram. Que vocês têm muitos nomes, o problema é esse. Olha, mas eu acho que a gente tem que... Primeiro, a Câmara Municipal já está na hora de aumentar o número de cadeiras. Vai para 37, será? Deveria ir para 37. Não sei se vai, porque também depende da gente lá votar. O que eu vejo é que a gente vai ter que ter estratégias, né? Estratégias para você poder ter representantes em toda a cidade, em todos os bairros, né? Eu acho que vai ter que juntar ideias novamente. Olha a importância de você conversar. Primeiro, você escutar a população, saber o que a população precisa. E a população também tem resposta para os problemas, viu, Roberto? Sim, concordo. Por isso que é importante o orçamento participativo também. Porque você escuta as propostas para consertar os problemas. Você não sabe tudo, não pode ser assim. Ficar preso dentro como dizem que é a Casa Branca aqui, fica preso dentro do Paço Municipal e quando sai daqui, sai para ir para a Grécia, né? Quando sai daqui, sai para viajar fora do país e não conhece a própria cidade, né? Então, você conversar com as pessoas, ter o debate, mais pessoas conversando, isso só melhora. Eu dou o exemplo novamente. Os nossos governos foram melhores quando a gente passou por prévias. Quando não passou por prévias, ou tivemos problema no governo, ou não fomos eleitos, né? Com a primeira vitória do prefeito Guti, a gente chegou... Ele está com probleminha no microfone. Opa, ele está com probleminha aqui no microfone. Enquanto arruma o microfone aqui, eu quero falar que o Jailson Borges Costa está escrevendo aqui, futuro prefeito de Guarulhos. Esse conhece o povo guarulhense. Celso Pinheiro, quem pode votar associado ao PT? Como vai ser essas prévias? O Roberto aqui mesmo em Guarulhos ou de São Paulo? As prévias serão aqui em Guarulhos ou em São Paulo? São em Guarulhos, né? São em Guarulhos. Quem que pode votar? Todo filiado, toda afiliada pode votar. Mas tem um prazo, tem um prazo, agora até julho, se eu não me engano. Até o filiado que se filiar até dia, se eu não me engano, dia 30 de julho. O julho é agosto. Agora E tem que estar em dia. tem que estar em dia com o partido. Tem que ser filiado até essa data. Pode votar. Agora você tem algumas formas que o partido pode decidir. Ainda não foi decidido como serão as prévias. Isso também será discutido nos diretórios, tanto no diretório municipal, né? E aí só filiados de Guarulhos, né? Mas vai ser decidido isso ainda entre o diretório estadual e as normas do diretório nacional também, né? Não é tão simples. Porém, é um momento único. Eu insisto. O PED seria um momento bom, e a gente não teve Sim. PED, né? Que é o processo de eleições diretas dentro do partido. Já é um momento bom onde você movimenta o partido, onde você movimenta as pessoas, onde as pessoas se engajam. Sabe por quê, Roberto? Tem a necessidade das pessoas fazerem parte do projeto, fazerem parte da escolha, não só aceitar a escolha de alguém. Não só... essa é a democracia. É por isso que a gente insiste no voto, né? A gente não quer que vão lá e escolham qualquer presidente e coloquem lá. Você quer isso? Você não quer que escolha qualquer prefeito e coloque lá sem a sua opinião, né? Então a gente já começa a fazer esse exercício dentro do partido. E esses debates são muito importantes, porque a gente começa a conhecer a ideia do outro candidato, do outro pré-candidato. A gente começa a conhecer as ideias dos filiados.
Como eu falei, a gente não pode só vir falar que a gente tem a solução, não. A gente tem que escutar as pessoas. As pessoas que estão vivendo com o problema de falta de água, elas sabem como resolver esse problema. A pessoa que está vendo lá o seu ônibus lotado, que está demorando para passar, ela sabe como resolver aquele problema. E a gente precisa escutar as pessoas. Porque senão vai acontecer o que acontece até hoje no governo Guti. E no governo como um todo, não é só no prefeito. Todas as áreas do governo fazem isso. Você não vê um secretário andando a cidade. Você não vê um diretor andando a cidade. Você não vê o próprio prefeito andando a cidade ou vice-prefeito. Então, estando lá ou colocando alguém no seu lugar, vai representar esse mesmo tipo de política, esse mesmo desmando, esse mesmo descaso com a saúde, esse mesmo descaso com as crianças, de tirar 200 gramas de leite da boca das crianças. Eduardo Galvão, todo o apoio às prévias. É o momento onde o nosso partido se fortalece nos debates da nossa cidade e também com sua base. A base do PT continua forte, não? Continua, sempre. Corintiano, petista, não muda, não muda. O verdadeiro não muda, não tem jeito, né? Não adianta falar, pô, eu não sou mais do PT por causa disso, daquilo. Não, petista é petista. Quando vocês saíram do governo, teve uma certa... desinchou o partido? Olha, eu acho que tem vários problemas aí. Teve algumas pessoas que não entenderam o momento que a gente estava passando, outras têm as críticas que nós merecemos. Não somos 100% certo, tudo tem que ser melhorado sempre, mas muitos não eram petistas mesmo, muitos estavam no PT justamente por nós sermos governo, né? É o que eu acho, tá? Isso é um pensamento meu. Agora, a militância mesmo do PT é aquela que está na rua e não é só para bandeirar, não é só para balançar bandeira. A militância do PT é aquela que participa, que discute dentro do partido. Todo filiado, toda filiada tem direito à voz dentro do partido. Tem que ter o direito a voto no partido para escolher o seu pré-candidato, o seu candidato, sua candidata. Enfim, tem que participar das decisões do partido. Isso só nos trouxe melhoras, acertos, na verdade. Isso só nos trouxe acertos em nossas administrações, né? Quando você deixa isso de lado, você começa a errar muito. E isso a gente não pode deixar, isso a gente não pode errar outra vez. A gente precisa estar sempre sempre ouvindo, sempre estando junto, porque a gente não é... Eu não sou dono da verdade, o Roberto, você também não é. Então tem coisas que às vezes a gente vê de uma forma e acha que resolve de uma forma e não é daquele jeito, né? Isso aprendi muito dentro do movimento sindical e toda essa experiência que eu tenho como administrador de pessoas, como administrador de problemas, eu quero trazer essa minha experiência para a cidade de Guarulhos. O Ivanildo até que enfim apareceu uma cutucada aqui. Vamos lá. Brinquinho, quem viajou mais, o Guti em 8 anos ou o Lula em 6 meses? Olha, cara, eu vou falar para você uma coisa. O Lula tá viajando bem. Quem trouxe mais dinheiro para a cidade quando viajou para o país? Porque o Lula trouxe 97 bilhões de dólares para dentro do país para ajudar na Amazônia, para ajudar na fome, para ajudar em todas as áreas sociais. Me mostra 1 centavo que o Guti trouxe de fora para cá. E eu acho ainda... Olha, um estadista é diferente de um prefeito. Também temos que ver isso. O Lula é um estadista. Ele tem que conversar com o país inteiro. Assim como quem é prefeito tem que conversar com todos os bairros, tem que conversar com os governadores, com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais. Então tudo isso é política, deve ser feito. Washington Carvalho, meu outro comentário, não vejo que o Brinquinho tem a máquina do sindicato, ele tem um povo do lado dele, os trabalhadores. O Washington Carvalho. Você sabe quem está nos acompanhando? Não. Seu amigo, nosso amigo, ex-vereador, ex-secretário de saúde, doutor José Mário. Ô, doutor, tudo bem? Como vai? Boa noite, Roberto, e boa noite, abraço. amigo Brinquinho. Até acho que o Alencar possa ser um futuro prefeito de Guarulhos, mas não será o próximo. Abraço a todos. Você viu que ele tem aquela... Né? Ele pode até ser um futuro. Sim. Mas não o próximo. Você concorda com ele? Rapaz, eu vou disputar as prévias. Eu quero disputar as prévias.
O Delgado está perguntando se aqui na região central, no Maia, aqui, se falta água, falta segurança, falta sinalização. Eu moro ali no Santa Clara hoje e falta água. Minha mãe, meu irmão moram no Fortaleza, falta água. Não é uma questão... Agora, é claro e é evidente que esse governo olhou para um lado da cidade e não olhou para outro. Isso está evidente. Você passa ali na rua ali daquelas escolas ali, do Senai, de outras escolas que tem ali, particulares, né? O asfalto é maravilhoso, né? Tudo pintadinho, bonitinho. A iluminação é maravilhosa. E olha, essa questão da iluminação a gente vai olhar de perto, né? Porque tem problemas com os pimentas. Os pimentas está bonito. Você olha lá, tá, os pimentas ou algumas regiões do Pimentas? Porque também em todas, você né? Então vamos lá, né? Agora eu estou falando aqui pelo que eu vejo aqui direto e que as pessoas veem. Você não vê a demora do ônibus passar onde você tem uma via mais rápida. Novamente eu falo sobre a questão de transporte, você não tem um metro de corredor, né? Nas linhas municipais. Isso seria uma das suas prioridades? É uma das prioridades. Você tem que dar agilidade, né, no transporte público para a pessoa poder ir e voltar com mais tranquilidade. Mas Guarulhos, né? Brinco, quando você fala isso, eu gosto muito dessa ideia dos corredores. Mas eu imagino uma avenida que a maioria pensa, aqui na região central, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ou Timóteo Penteado, certo? Pimentas, todo mundo conhece Pimentas. A Juscelino Kubitschek. Eu não sei se comportaria um corredor. Você não precisa do corredor de ônibus. Você não precisa do corredor, você precisa de faixa exclusiva. Você precisa trocar o transporte pessoal. Mas tem espaço físico para isso? Tem. Você pode conversa com eu faço isso. Você tira ali o transporte particular, unitário. Você tem que dar preferência para o transporte público. Faça uma experiência comigo aqui, olha. Tá aqui o negócio do microfone aqui, ó. Isso aqui é um ônibus, tá? Faz de conta que isso aqui é um ônibus. Você tá carregando aqui, média 40, 50, 80 pessoas. Coloca 80 pessoas, uma em cada carro e vê o trânsito que isso dá. Vê o trânsito que isso dá. Sim. Então, você tendo um trânsito mais livre, com as pessoas utilizando o transporte público, vai melhorar também para aquele que precisa realmente usar o seu transporte particular. Vai ter menos carros na rua, então você vai ter mais opções de poder passar pela cidade, você não vai precisar pegar as vias principais. Então, tem jeito, precisa de vontade política, precisa de coragem política para fazer. Porque quando você mexe no transporte público, você acaba mexendo com a cidade toda. E aí, em geral, os governantes têm receio disso. Num primeiro momento, você vai ter problemas, é lógico. Você muda a mesinha de centro da sua sala, né? Um dia ela está mais para a esquerda, no outro dia você põe mais para a direita, você vai passar uma semana dando canelada na mesinha. Mas tem condições e a gente tem estudo para provar isso. Fazer o seguinte, o Rafael Acosta não conseguiu chegar, mas eu preciso passar os comerciais e o Brinquinho continua aqui. Estamos conversando aqui com o grande vereador Maurício Brinquinho, ele que está disputando aí como um possível pré-candidato, ele está pelo menos disputando a legenda dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Evanildo Ferreira, na esquerda tem 3 vereadores que eu acho que são bons oradores, Edmilson, Brinquinho e Seminaldo. Sucesso em sua candidatura. Obrigado, Brinquinho. muito obrigado. Lidenor Pinheiro, na minha opinião, até nas rodovias Dutra tinha que ter faixas exclusivas para ônibus. É uma covardia que fazem com os usuários do transporte público. Lidenor Pinheiro. Muito boa. Uma outra coisa, muito boa lembrança. Que eu reclamo muito, que existem pontos na Dutra que poderiam ser feitos túneis. Já até o próprio terreno já ajuda. Porque, por mais que se faça, é impossível, já passou do tempo do Trevo de Bom Sucesso. Ele já é insuficiente. É uma questão também do governo federal dar uma olhada nesses pontos. E também o próximo prefeito ele tem que pensar seriamente, porque Guarulhos, dentro de Guarulhos, Brinquinho, não tem uma ponte, não tem um túnel. Você reparou? Reparei.
É o que eu falei, Guarulhos não é o mesmo Guarulhos de 2000. Você estava falando agora, você fez a propaganda da empresa dos carros que rebaixam o carro. Deve estar difícil de sobreviver, porque o cara que rebaixa o carro vai daqui em Guarulhos, só tem buraco, ele fica bravo com isso aí, né? Já para os carros normais, que não são rebaixados, já tem muita complicação. Imagina quem tem o carro rebaixado, que gosta de andar, já é um carro que anda mais devagar, o cara já tem que ter mais cuidado e tal. Guarulhos não é a mesma Guarulhos de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás, né? Então a gente precisa trazer propostas ideais para a nossa época agora. Políticas ideais. Não é uma nova política, porque esse papo de nova política, Bolsonaro veio com esse papo de nova política e acabou com o Brasil, né? Então a gente precisa de políticas ideais, discussões ideais. A cidade cresceu, tudo bem, então vamos discutir esse crescimento da cidade, né? Realmente, você fala de algumas avenidas, como que a gente vai fazer uma ampliação da avenida, sendo que está subindo prédios encostados na avenida? É muito complicado, então você vai ter que dar outras soluções, né? Você vai ter que poder possibilitar aquele que anda com o carro a ter uma saída, a ter uma solução para isso. Mas você faz isso como? Tirando um pouco de carro da rua. Não tem como você não fazer se você não tirar um pouco de carro da rua. Só melhorando o transporte. Né? Só que você tem que melhorar o transporte, tem que melhorar a malha viária, você tem que dar condições para as pessoas usarem bicicleta. É tudo uma condição de mobilidade urbana. Né? Porque eu tenho certeza, se eu puder pegar um ônibus, né? Você, Roberto, se puder sair de casa, pegar um ônibus que você vai chegar no horário, você não vai precisar sair 2, 3 horas de casa mais cedo. Você vai pegar um ônibus que você vai sentado, tranquilo, você vai chegar rápido, você vai ter uma internet dentro do ônibus, você vai aproveitar, você já vai poder estar trabalhando dentro do ônibus, porque você não vai precisar estar dirigindo, então você vai poder usar o celular, não o motorista, mas o usuário, né? O que eles falam cliente, né? Porque nós somos cliente do ônibus. Sim, claro. Né? Então, você não vai precisar se preocupar com o trânsito, você não vai precisar se preocupar em estacionar o carro, você não vai se preocupar, enfim, em estar dirigindo ali com todo o estresse do trânsito normal. Você vai dar prioridade se você chegar no horário certo, se você tiver o conforto, né? Então, você vai deixar seu carro em casa. Você deixando seu carro em casa, você vai ajudar aquele que não tem condições de deixar o carro em casa. Doutor José Mário, sempre muito simpático, né? Uma cabeça brilhante em Guarulhos. Brilhante. Uma das cabeças mais brilhantes de Guarulhos, pensador de primeiro. Ele está mandando aqui, como vê, sou assíduo telespectador seu. É o que temos de melhor em Guarulhos. Ah, que bom. Aê. Ele fala elogio desse? E ainda ele fala assim, acho que foram os meus tratamentos. Ele era meu médico, agora ele está aposentado, né? Quem tá, ó, não vou poder, já acabou nosso tempo. Jailson Borges, só vou falar o nome. Arinaldo, Jair Borges, Costa, Benê Sacomã, botando um abraço para nós. Eu vou agradecer ao Brinquinho. Quem que tá acompanhando o Brinquinho hoje, hein? Hoje tá o Jailton Caldas. Obrigado, Jailton Caldas, assessor meu, me ajuda muito, tanto no particular trabalho, como profissional. Sim, tanto no particular como no pessoal, profissional. Ele é um amigo meu desde os 14 anos de idade. Perfeito. Aproveitar aqui e mandar um abraço para minha mãe, que se eu não mandar um abraço para minha mãe, para minhas filhas, né, para meus filhos, para meus irmãos e irmãs, enfim, para minha família toda, mas mandar um abraço especial também para os dirigentes sindicais de todas as bases, né? Para a população de Guarulhos, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e a todas, e que a gente, que o próximo governante tenha esse pensamento da cidade progredir, mas progredir com educação, progredir com saúde, progredir com transporte público de qualidade, progredir com segurança, com o investimento do seu dinheiro nas questões certas, da forma certa. A mãe já tem a caneca? Oi? A mãe já tem a A caneca? mãe não tem essa caneca ainda não, ela tem a outra. A outra tem. Opa, que você mandou duas pra mim, uma eu deixei no meu escritório e a outra eu levei pra minha mãe. Então, a dona... Dona Norma. Dona Norma tá levando a caneca, hein? Não deixa ele esquecer não. Tá mais uma. Obrigado, Brinquinho.